Amém? Eu quero compartilhar algumas coisas com você, e eu tenho alguns minutos para isso. E nesse compartilhar eu preciso falar sobre a história que afirma a autoridade. A história que afirma a autoridade não é somente aquela que a arqueologia, que a ciência confirma sobre a pessoa do Cristo. Porque a pessoa de Jesus é inquestionável o fato de ter existido. O nosso calendário prova isso, e não só por uma imposição religiosa, mas pelos feitos do Nazareno, reconhecidos por toda e qualquer religião, ainda que o negue. Para negar, é preciso reconhecer a sua existência. Porque Jesus transita na história muito antes de 2024 anos atrás, e de verdade há um gap entre essa data que de verdade eu acho que ela nem é tão exata assim. Mas nós, pela fé, caminhamos na pessoa do Cristo, precisando de informações, e a Escritura nos dá esse embasamento. Além da Escritura, a história afirma, mas a nossa fé já não é a fé que transita no lugar de um questionamento ignorante. Porque existem questionamentos que são ignorantes. Porque nem todo o questionamento vem a partir da inteligência. Às vezes se manifesta somente pela birra do que aquilo significa. O cristianismo passa por isso, pelos seus acertos e os seus erros históricos. E quando ressignificamos isso, entendemos que, para quem crê, para quem sabe dentro de si, para quem sabe aqui dentro, quase que nenhuma explicação é necessária, porque a verdade vai sendo descortinada. Agora, para quem não crê, nenhuma informação é suficiente. É por isso que a Escritura diz que o Evangelho é poder de Deus. Então não queira afirmar o que você sabe ou o que você deixa de saber sobre o Cristo, somente pela informação. Porque o poder de Deus, quando se manifesta na vida de alguém, ativa o espírito do homem de tal forma que se estabelece uma convicção que transcende a vida como nós a conhecemos. Afinal de contas, se queremos viver somente para esta vida, a Bíblia tem muitas informações. Mas se entendemos que a nossa caminhada, ela vai além dessa vida, nós caminhamos pelas mesmas informações, compreendendo e discernindo o Cristo eterno. Repita assim comigo: o Cristo é eterno. O Filho de Deus é eterno. Olha só, ele não se fez eterno. Antes mesmo de nascer, tudo que era falado sobre ele já apontava a sua doce eternidade. Porque a autoridade é manifesta no detalhe, no sussurro. Mesmo o poder de Deus é manifesto no sussurro, no detalhe, no simples, naquilo que a gente pode perceber. E Cristo é encharcado de amor, não de ódio. É encharcado de vida e não de morte. É encharcado de libertação e não de condenação. Porque essa vida é apontada pelos profetas na própria Bíblia, que nos instrui, muito antes dele ter nascido. Porque o caminho do nascimento foi predito. E sobre isso eu quero ler alguns textos que nos levam a esse lugar. Primeiro, sobre o anúncio. Maria, na sua adolescência, tenra idade. Historiadores falam numa idade entre 14 e 16 anos. Recebe a incumbência, a informação espiritual, extraordinária e prática, dizendo que do ventre dela nasceria o Salvador.
Lucas capítulo 1, do versículo 26 ao 38, nos diz que o anjo Gabriel é enviado por Deus a Maria, uma jovem virgem que estava prometida em casamento a José. Gabriel saúda Maria dizendo: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. E ele anuncia que Maria conceberá um filho, mesmo sendo virgem, e que ele será chamado Jesus. Olha o que diz o texto de Lucas 1, a partir de 32. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. É como se estabelecesse uma autoridade eterna a partir da eternidade. E não somente a partir do calendário. Porque pelo calendário a gente se alegra e se entristece. Pelo calendário a gente afirma uma estação e deixa de afirmar outra. Mas quando nos relacionamos com Jesus Cristo, aquilo que dentro de nós é um depósito colocado por Deus, uma centelha de vida, se relaciona com a eternidade. O anjo, quando fala sobre o reinado, imediatamente desperta em Maria uma pergunta que disse claramente: como isso será possível? Já que ela não tinha tido relação com homem algum, e o anjo explica: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Jesus pode muito bem ser afirmado em algum momento como filho de Maria, está tudo certo. Mas a paternidade que gerou a vida vem do alto. Nós podemos discernir as coisas somente pelo que é da carne, ou somente pelo que é do Espírito. Eu prefiro, na melhor interpretação, entender que o Espírito subjuga a carne, e aí há uma fusão perfeita, que nos toma pela mão e nos conduz em direção ao Senhor. Mas Maria então aceita a missão com fé e humildade. Sabe como que ela fez isso? Está lá em Lucas capítulo 1, versículo 38, onde ela diz: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Dá um glória a Deus aí, irmão. Você está muito quietinho, está comportado no final do ano. O que é humildade? A palavra humildade, numa etimologia simples de interpretação, na raiz da coisa, vem de humus. Humus, numa tradução simples da coisa, vem lá daquilo que você faz, o número 2. Você sabia? É como se fosse um descarte, um desprezo. E quando falamos que somos humildes, desprezamos um pouco o que acreditamos, para adentrarmos na palavra e encontrarmos a autoridade de dizer: sou servo de Deus, sou serva de Deus. Maria assume essa humildade. E olha só, não parte somente dela, porque havia um José no caminho. E José, sendo noivo, ainda não tendo consumado o casamento, a história nos conta sobre o extraordinário de um homem que decidiu acreditar em Deus, mas precisou de algumas confirmações. Em Mateus capítulo 1, versículo 18 em diante, José descobre que Maria está grávida e antes de viverem juntos, o que é um verdadeiro escândalo. Hoje mesmo é um escândalo. Ele, sendo justo e não querendo expô-la à desonra pública, decide deixá-la secretamente. É isso que diz o texto. Agora, José, sendo tocado por Deus nessa incumbência, enquanto considerava essa decisão, um anjo do Senhor aparece a José em sonho e diz algumas coisas para ele que muda completamente a história. Isso está lá em Mateus capítulo 1, versículo 20. José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho,
e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Essa profundidade da informação que ele recebeu seguiu sendo explicada pelo anjo que explicava a missão que Jesus cumpriria aquilo que foi dito pela profecia lá em Isaías. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. O anjo teve que pregar para José, receber essa informação em si e assumir a hombridade, porque Maria, embora fosse conceber, sendo fertilizada e inseminada pela eternidade, precisava de um José para que esse caminho fosse perfeito e lindo, como a história que nós ouvimos aqui nessa manhã, de entrega e devoção. José então obedece à mensagem do anjo. Ele toma Maria como esposa e ao nascimento do menino, dá-lhe o nome de Jesus conforme foi instruído. Há algo sobrenatural que sempre vai apontar as nossas decisões. E não se trata de você ficar pedindo 1000 sinais, mas quando estiver inseguro, talvez você esteja passando por momentos de insegurança, por favor, não tenha medo de orar a Deus e dizer: Senhor, me instrui, porque eu preciso ter clareza sobre o que eu tenho que fazer. Talvez isso seja o que mais afaste as pessoas do Senhor, e acaba afastando pessoas de pessoas, porque por falta de instrução e relacionamento com Deus, acabam tomando decisões impensáveis, que fazem com que a vida que deveria ser boa e agradável, acabe se tornando dificultosa. E não é essa a função do Evangelho. É nos fazer crescer em Deus através do relacionamento, através do vínculo. Nós vamos vivendo esse sobrenatural que promove uma obediência à fé. Se Deus disse, vamos cumprir. Mas acredite, Deus não mandou você matar ninguém dentro do seu coração, e muito menos cortar relacionamento e vínculo com outras pessoas, dizendo que as outras pessoas são inferiores e você é superior. Porque de verdade, dos maiores mandamentos, aquele que Cristo instrui, é amarás a Deus com toda a sua força e ao seu irmão com igual intensidade. Porque se compreende que nessa relação há responsabilidade em fazer com que as pessoas vivam, talvez num lugar dentro da gente, que talvez elas já tenham morrido por algum motivo. O sobrenatural nos conduz à obediência à fé e nos faz andar num lugar de cumprimento das profecias. Você está me entendendo? Sobrenatural, obediência à fé, cumprimento das profecias. Tudo isso nos encaminha para esse lugar e faz com que a gente viva esse sobrenatural e não tenha medo de obedecer. Pastor, é uma obediência cega? Não, de maneira nenhuma. Mas quanto mais você conhece ao Senhor, mais você sai do centro da informação, do centro da decisão, do centro da agitação e começa a navegar em um mar tranquilo. Navegar em um mar tranquilo é para quem entende o que significa uma tempestade. Jesus, durante o dia, caminhava por aldeias, cidades, templos, dando atenção a todo tipo de gente. À noite, haviam ajuntamentos que promoviam o relacionamento com pessoas influentes, que se encontravam à noite com Jesus para não dizer que estavam se encontrando com ele, para não queimar o filme com a galera, porque Jesus andava também com gente ruim. De madrugada, são muitos os relatos que dizem que Cristo passava em oração e vigília, estando ocupado com a conexão com o Pai, a ativação de pessoas, o cuidado de gente. Pastor, em que momento que Jesus dormia? Na tempestade. O mar agitado pode estar agitado para os outros, mas a autoridade de quem recebe a incumbência de viver a vida com Cristo é aprender a navegar em águas agitadas e em meio à agitação encontrar a tranquilidade de um sono, que para ser induzido só precisa do Espírito Santo na sua vida.
Quando a gente vive com o Espírito Santo, irmão, tudo muda. Tudo muda. Tudo é transformado. Porque o Espírito Santo promove isso na gente. Faz com que um cenário de caos seja convertido num cenário de paz. Um cenário de caos num cenário de paz. Pastor, então eu vou me mudar, então eu vou embora. Não. O Senhor quer remir a sua vida no mesmo cenário. Aonde você transitando com as mesmas pessoas, com as mesmas amizades, é a mesma família, é o mesmo contexto. O Senhor vai operando na sua vida, transitando no seu coração, ativando o seu espírito, te tirando de um lugar de medo e te trazendo para um lugar de paz. Maria teve medo. José, em silêncio, abandonou o seu posto. Mas depois que o Espírito Santo veio, através daquele anjo, a mensagem ficou clara. E uma vez tendo ficado clara, já era. A missão foi cumprida. Jesus nasceu num ambiente seguro, que era necessário. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Aleluia. Descerá sobre ti. Volta naquela nota que você estava, que aquela estava boa. Essa aí. Essa que nós combinamos, nós nem combinamos nada. Sim, Jesus. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, Teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Essa autoridade do Espírito que transforma o movimento duvidoso
em convicção. Não tenha medo de lidar com isso. Não tenha medo de lidar com a agitação. Porque o Senhor vai levantar pacificadores, homens e mulheres de honra, homens e mulheres cheios de autoridade, para dialogar, para criar pontes, conexão, e não destruir, e não fazer com que se perca a oportunidade de viver o que o Senhor tem para nós vivemos. Esse caminho nos leva a um lugar de amor. Deus é amor. Sabe qual a maior frustração das pessoas? É porque elas ficam procurando se Deus tem amor para dar. E as circunstâncias da vida colocam muito disso em xeque. É como se naquilo que deu errado, ou naquilo que se perdeu, colocar a culpa no Senhor fosse o óbvio a se fazer. Agora, deixa eu te falar uma coisa. A vida, ela se finda, assim como ela começa. Do jeito que nós a conhecemos, ela acaba. Nós não sabemos quando e como. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu perdi o meu pai. Com 11 anos, minha avó. Com 12 anos, o meu avô. Com 13 anos, o tio preferido. Com 14 anos, o meu irmão. É um combo. Como é que justifica isso, pastor? Não justifica. Porque sobre a vida nós não sabemos. Porém, esse não saber é protetivo. Porque se você pudesse acrescentar um só dia na sua vida, você faria. Mas a Bíblia diz que cabe ao homem não ter a autoridade de acrescentar um dia somente. Então eu entendo que quem eu perdi na minha vida, perdi porque o seu tempo findou. Mas se o meu tempo continuou, eu posso escolher ou viver num eterno luto, ou adentrar num nível de autoridade, honrando inclusive a memória de quem já se foi. Sabe como que você faz isso? Primeiro reconhecendo a ressurreição de Cristo, do seu nascimento, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição, da morte e a ressurreição, a vida eterna, que todos nós temos direito e acesso, através do Espírito Santo. Significar a vida é o primeiro passo. Ressignificar ela é o que nos mantém em pé e nos faz seguir adiante, reconhecendo o quanto que Cristo foi necessário para que a gente possa viver uma vida com autoridade, selada pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, um dos maiores trabalhos que nós temos tido ultimamente é converter crente. Não é converter quem não é crente. É ajudar pessoas que já têm tempo de caminhada para encontrar um caminho de conexão com Deus. Sair da mística da coisa e entrar na prática. Como que faz isso, pastor? Se rendendo, se entregando, pegando a chave da vida, daquilo que se tem e o que não se tem, e dizer: Senhor, conduz. Eu já tentei, eu não dei conta. O nome disso é rendição. Maria, em algum momento, se rendeu. E na sua rendição, fez com que o Cristo nascesse, se cumprisse a palavra. Pastor, e se ela não se rendesse? O Senhor iria levantar outro.
Porque Deus não para em quem não quer. Ele faz com quem quer. E essa autoridade para a gente é inspiração, a disponibilidade. Compreenda uma coisa: Deus não vai ficar chamando indisponível. É a sua disponibilidade que vai gerar transformação, que vai gerar o movimento necessário para que a fé que você carrega seja suficiente para colocar as coisas na mais perfeita ordem. E tenha expectativas nesse final de ano, tenha expectativas no ano que vai começar, tenha expectativa em tudo que está acontecendo à sua volta, porque se você estiver rendido a Deus, você não será confundido, não será enganado, não vai perder tempo. Tudo que você fizer prosperará e encontrará um elo de autoridade transformador em nome de Jesus. Por favor, se coloque em pé.